Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida. É um prazer muito grande, né, de ter você como ouvinte, como pessoas que nos acompanham, né, através da televisão, das redes sociais. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. E saiba que você está compartilhando, você está fazendo a missão, né, conosco, junto conosco, né? Sim. Fazendo a missão, o ID do Senhor Jesus, porque aqui nós pregamos palavra genuína, né? Nós estamos aqui na Escola Bíblica, tem o comentarista aqui, pastor Osiel, né? E comentamos também aquilo que nós entendemos dentro do assunto. E isso, se você compartilhar e nos acompanhar, você está aprendendo, porque não tem como. Quem ouve a palavra de Deus aprende, se alimenta. E você compartilhando, você está dando a oportunidade de outras pessoas se alimentar dessa palavra. E por isso eu quero agradecer a sua audiência, né? De você compartilhar conosco, né, esse programa. Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. É isso aí. Então nós estamos aqui no segundo trimestre de 2024. O nosso tema geral desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Esse é o nosso tema. E subtema aqui, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então tem que ter santidade e perseverança nessa santidade, que é essa separação do pecado, né? Nos separando do pecado. E hoje nós estamos aqui já na lição de número 7, né, desse tema, né? Lição de número 7, 19 de maio de 2024, o assunto da lição de hoje, o perigo da murmuração. Então nós vem aí estudando os nossos inimigos, né, e depois veio aí as armas que nós podemos nos livrar ou combater contra esses inimigos. E agora aqui o perigo da murmuração, de você se desarmar. Aqui é meio que assim, né? Sim. Você adquiriu a arma e jogou fora porque murmurou. Ou seja, para ti não teve valor. É mais ou menos isso aí que nós vamos falar aqui nessa lição. Então o assunto da lição é o perigo da murmuração. É texto áureo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram, né, pelo destruidor, né? Então aqui 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, né? Isso aí, né? Sim. Então aqui você vê que o perigo dessa murmuração, de murmurar e perecer, ou seja, se perder, né? Errar o caminho, né? Então aqui, verdade e prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. É isso aí. Então acaba neutralizando o poder de Deus na nossa vida. Como eu acabei de dizer, você está armado, tá, com a promessa de Deus, dessa capacitação, desse poder que Deus nos dá. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Você pode jogar fora isso murmurando, né? Exatamente, não valorizando, não se lembrando. Isso. Porque é por isso que a palavra de Deus sempre diz para meditar de dia e de noite, né? E ter ânimo, né? E Jesus, ele diz para nós cear exatamente para
se lembrar dele, da morte, do valor que tem a morte dele na cruz, que nos valorizou e que nos deu esse poder, né, de vencer. Então ele diz, como memória, para lembrar da morte dele sempre. Então, para isso, para a gente uma hora não desvalorizar isso de alguma forma, perder o valor nas nossas vidas, né? E nós ficar sem esse poder que nos transporta da carne para o espírito. Exatamente. Né? Então já passo aqui para a Isneide, para ela comentar. Graças também. a Deus, estamos muito felizes em poder retornar a mais um programa de Escola Bíblica, a lição de número 7, uma jornada de fé. E é muito importante para nós, quando nos deparamos com cada tema, que a gente vai se autoavaliar. Essa lição específica, o perigo da murmuração, é um chamado, é um desafio a nós analisarmos o nosso coração. Nós temos uma tendência de fazer logo julgamentos, né? Às vezes até precipitados, e olharmos à nossa volta quem realmente é portador desses defeitos ou desses maus comportamentos, mas na realidade, ao estudarmos essa lição, que a gente possa olhar para dentro de nós, para o mais profundo do nosso íntimo e ver o que precisa ser mudado, que comprometimento maior nós precisamos ter com esta palavra para mudarmos alguns hábitos, mudarmos o nosso comportamento e até mesmo o nosso estilo de vida. A palavra ela vem para nos ensinar, e ao observarmos com diligência isso, né, que está lá no Salmo 119, versículo 4, que o Senhor ordenou os seus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, quando nós observamos, quando nós obedecemos, nós sentimos um progresso no nosso homem interior, né? Como Ramalho já citou, o missionário Ramalho já citou sobre esses dois homens que nós temos em nós, que é o homem já regenerado, o homem espiritual, que nós recebemos a partir do momento em que aceitamos a Jesus, e o homem da natureza pecaminosa que já herdamos desde o nosso nascimento, né? Nós já trouxemos essa natureza pecaminosa e precisamos todos os dias da nossa vida nos debatermos, lutarmos contra esse pecado, contra essa natureza velha, né? Cheia de hábitos e até mesmo que foram hábitos adquiridos desde a infância, né? Tem coisas que na nossa vida parece ser tão comum, porque nós ouvíamos isso e praticávamos isso e para nós não fazia nenhum mal. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai se deparar com algo que é totalmente prejudicial à nossa vida espiritual e à nossa vida cotidiana também. Então esse tema, a murmuração, ele fala do grau de louvor que damos ao nosso adversário. Porque quando nós murmuramos, que a murmuração nada mais do que resmungar, reclamar, discordar, se opor à autoridade, a pessoas, a coisas, é você encontrar motivos que lhe causem insatisfação. E a gente não precisa fazer tanto esforço para encontrar a nossa volta durante todo o nosso dia. Nós não precisamos nos esforçar para encontrar algo que nos gere insatisfação. E o chamado bíblico e o chamado divino para nós nesta lição é que a gente tenha um outro olhar, o olhar bíblico, que a gente tenha uma outra mentalidade e que a gente tenha as palavras do apóstolo Paulo, lá de Romanos, capítulo 8 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Que se eu estou alinhada com os princípios do Senhor,
todas as coisas, embora pareça desordenada, pareça totalmente contrárias à minha vontade. Mas no final a vontade de Deus será perfeita, Ele sabe alinhar tudo, né? Então eu preciso reconhecer, eu preciso olhar para Cristo, né? Na realidade, o oposto da murmuração, eu olhar para Cristo e ver nele a suficiência dele para a minha vida. É o que falta no coração do murmurador. Tudo para ele é insuficiente. Tudo que as pessoas fazem, até mesmo o que Deus faz, não é o bastante, porque é um instinto de insatisfação no seu coração. E isso é algo mortal, né? Que isso aborrece a Deus. E nós precisamos ter a nossa suficiência, a nossa crença totalmente no poder de Deus, no Evangelho, e isso alegra o coração de Deus. Então, só para citar aqui, Filipenses, até está na revista essa referência, Filipenses 2:14. Fazei todas, não são algumas coisas, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Então, que a síndrome de Marta não esteja no nosso coração. Ela fez, e nós fazemos também muitas coisas. O problema não é a questão de fazer, é a questão de não fazer murmurando, né? Quando criança, às vezes, nossos pais nos diziam, faz essa tarefa, a gente ia resmungando. Então, Deus quer que façamos sem murmuração, nem contenda. Marta fez, preparou o jantar, preparou o ambiente, preparou tudo muito bem para Jesus, mas ela estava resmungando, ela estava reclamando, porque a sua irmã não estava também empenhada no mesmo projeto dela. Nem tudo vai sair do nosso jeito. Mas o importante é que quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, Ele sabe cuidar, Ele sabe gerar mesmo aquilo que para nós não existe, né? Então, que Deus nos ajude a nos aprofundar mais nesse tema e despertarmos para viver uma vida de louvor a Deus e não de murmuração. O murmurador é como que ele se acha merecedor, né? De algo maior, né? E ele não reconhece o que a pequenez dele, a insuficiência, ou a incapacidade, ou desmerecimento, porque não tem merecimento algum, nesse sentido espiritual. E ele recebe de Deus toda a graça, e ele não reconhece isso e até cobra de Deus uma coisa maior, ou de alguém. Né? E das pessoas também. Das pessoas, né? Ninguém está falando só de Deus, mas principalmente de Deus. Né? Aqui vai citar muito o povo que saíram de Israel, do Egito ali, o povo de Israel, os hebreus na época, que Deus tirou ali com mão forte ali através de Moisés, né? E eles logo, no outro dia, começaram a murmurar. Quer dizer, e eles viram que foi o próprio Deus, com as 10 pragas que veio sobre o Egito, que não tinha como um homem promover aquilo lá, não existia como. Só um exemplo do sol, sumir o sol, escurecer por 3 dias. Não tem quem faça isso, né? Então, eles viam que foi Deus que tirou eles mesmo, mas logo já começaram a murmurar. Ou seja, Deus teve a capacidade de fazer tudo aquilo lá, as 10 pragas sobre o Egito, e eles não sofreram coisa nenhuma, como a última lá, morreu todos os primogênitos, não só dos homens, mas dos animais também dos egípcios, e deles não morreu ninguém. Eles sabiam que isso era realidade. Aí não tinha capacidade, se Deus não ia cuidar deles ali no deserto, mas não, eles murmuraram logo de entrada logo. Então veja aí que é isso aí, Deus fez aquilo, tirando eles da escravidão, para servir ao Senhor. E ele sabia que era assim, a palavra correta é essa aí. Ó, nós vamos sair para o deserto para servir ao Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor. E eles não enxergaram isso, começaram já a murmurar. Então veja, nós é assim, Deus tira nós
dos vícios, tirando nós. Ele recompensa tudo aquilo que você deixou por amor a Ele, de vício, de coisas mundanas, e Ele te dá ali uma espécie de recompensa nisso, no sentido da alegria, uma alegria completa, uma paz, né? Um descanso de alma, um refrigério na alma. Então, quem deixa o mundo por Jesus jamais se arrepende, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas existe as pessoas que murmuram, e nós somos murmuradores, todos. Todos Só nós que temos. A gente tem que aprender a controlar isso aí. É. Até mesmo na questão, às vezes a gente está orando, Senhor, nós precisamos de chuva, um exemplo. Aí a chuva vem numa hora que você não queria a chuva naquela hora, porque vai te atrapalhar em alguma coisa. Você diz, meu Deus, chover logo agora? Já murmurou. Mas rapaz, não pediu chuva agora. Aí quer dizer, tu quer tudo do teu jeito, né? Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em momento algum nós venhamos nos desviar delas. Está falando de palavra de Deus, do que já ouvimos do Senhor. Que é exatamente essa questão que nós vamos falando lá no pessoal sair do Egito, mas eles esqueceram. Lembrava da cebola, do alho, da carne, mas não lembrava da chicotada nas costas. Ou da humilhação, né? Eu acho que você viver humilhado, né? Até açoite é melhor do que você viver numa escravidão, no sentido de não fazer o que tu quer, você não ter liberdade, que é o caso de Deus, que parece que não tem liberdade, né? Quem vem do mundo para Jesus, o mundo pensa assim, que nós fica escravizado por Deus. Pelo contrário, quem está escravizado é quem está no mundo. É. Porque ele não faz o que quer. Você vê que Jesus diz que quem comete pecado é escravo. Do pecado. Mas nós não, nós estamos... Deus não faz de ninguém escravo, Ele te liberta. Quer descanso para a alma? Vem a mim, recebe meu jugo. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, que tem que ter isso aí. Para não murmurar, você meditar nas coisas. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 3, fala que nós devemos considerar. Essa consideração que tem que ter aqui. Considerar aquele que suportou todas as coisas dos pecadores, ou seja, a açoite, a perseguição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venha enfraquecer, desfalecendo nos nossos ânimos. Enfraquecer de maneira que murmure. Sim. Que desconsidere isso que Jesus... nós devemos considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores. É isso aí que diz lá. Exatamente. Então, dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou por quem? Por nós. Aí a gente tem que levar em consideração isso aí, lembrando sempre. Não, Senhor, obrigado por tudo. E quando você agradece a Deus, pode ficar certo de que você é grato a outras pessoas que fazem isso contigo. Verdade. Você sabe se comportar na sociedade, com o pastor, com tudo, você vai considerar isso aí. Porque você está dentro da luz, dentro dessa justiça de Deus. Então você só é justo quando você tem Deus. Então você está justificado e está justificando também as pessoas nesse sentido de considerar dentro dessa justiça, né? Então você não vai ser, como a gente vê muitas pessoas até falar, pessoa meio inteligente, que está dentro da palavra de Deus, claro, que você ser bonzinho é uma coisa, agora você ser justo é outra coisa. Porque Deus parece, para os ímpios, para o murmurador, Deus não é bom, não. Ele até, essas pessoas entram por caminho assim de revolta, né, que fica de uma forma assim revoltada o seu coração. Aí eu vou citar mais um versículo aqui.
Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala que não devemos nos privar da graça de Deus. O que é isso? Você tem que entrar até chegar no trono da graça. Hebreus fala também no capítulo 4. Então, você com confiança entrar ao trono da graça. Ou seja, você nunca rejeitar a graça de Deus, que é essa graça que traz tudo isso de bondade, de visão, de luz, de compreensão. Quer dizer, aí ele diz, não devemos nos privar da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Porque é exatamente isso, quando você tem uma raiz de amargura, que aí já começa, faz parte um pouco dessa murmuração aí, já, se você ficar amargurado, você já começa a murmurar e você começa a procurar discípulo. Enfiar no coração dos outros. Multiplica rapidinho, o discípulo você fica perturbado. Cresce, né? Porque é contaminador. Exatamente, igual a murmuração mesmo, né? Que você vai querendo achar discípulo, pessoa que concorde contigo, porque você está amargurado, você está decepcionado, você está querendo, exigindo, você não está conformado. É o caso dos que murmuraram contra Moisés, levaram até um injusto junto com ele para dentro da terra, porque eles não deixaram aquelas pessoas se chegar a Moisés uma certa vez, né? Então é assim. Pode prosseguir aí. A arma contra a murmuração, a única forma que eu tenho para combater esse espírito de murmúrio que pode estar querendo reviver ou se levantar ou se erguer dentro de mim, é um coração cheio de gratidão e cheio de louvor a Deus. Então, a gratidão e o louvor a Deus é a única arma que eu tenho para combater essa má atitude que se ergue dentro de nós para fazer parte do nosso comportamento. Então, o salmista no Salmo 103, ele expressa isso muito bem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E assim, esse clamor que você tem que fazer para com Deus, né? Porque eu acredito que tem pessoas aqui que estão nos assistindo aí, que já tem uma experiência com Deus, já passou por essas coisas assim. Porque Deus, ele permite mesmo vir a tribulação para que você adquira a paciência, né? E a experiência e a esperança, né? Então, que isso vai numa sequência. Então, veja que... Porque eu já passei um momento assim de revolta, de ficar amargurado dessa forma aí, de maneira que vem a murmuração. Aí você já começa... Mas quer dizer, aí você tem que lutar contra isso rapidamente. Então, é combater mesmo. É em você mesmo, você tem que combater. É um dado inflamado do maligno que vem. Então vem de todas as formas, né? Mas você tem que ter esse entendimento de que você mesmo tem que jogar isso para fora. Você mesmo tem que se livrar disso aqui. Porque vai te prejudicar. Vai prejudicar você e a congregação, né? A igreja local, porque você vai disseminando isso aí, né? Você vai criando uma inimizade dentro dessa congregação. Então, é esse perigo, né? É isso aí. Eu já passei por isso e lutei contra, não soltei. Porque se você começa a plantar isso aí, que é exatamente... distribuir, que eu falei agora, né? Essa raiz de amargura chega ao ponto de te perturbar, né? E você, por muito seja contaminado através dessa raiz de amargura, é que você sai. Então você não soltando isso e ficando contigo e lutando contra, você vence. Né? Como que seja um vírus que contamina, né? Então você se tranca nesse sentido
E você tomou etido do remédio lá, que a Pra vacina que vai combater só em ti mesmo, não distribui para os outros. Exatamente. Então É. muito bom aprender a palavra de Deus e às vezes a gente já sabe de qual é salteado, mas precisa estar revisando, reaprendendo, porque em algum momento a gente vai esquecendo, principalmente na hora da prática, né? A gente acaba despercebido às vezes com algumas atitudes que a gente não deveria e acabou tomando precipitadamente. Então a palavra vem nos ajudar a mudar esse comportamento. Vamos à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 7. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colhem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Exatamente. Paulo ele alerta isso aí no Novo Testamento, né? Exatamente dizendo que tudo isso está escrito para exemplo, para nós se exemplar e não fazer como eles fizeram. Né? Não cometer esses mesmos erros. Aqui, se você for ler, em Êxodo capítulo 16, aí você vai ver o que aconteceu aí, que Deus ele mandou carne, né, foi codorniz, né? Na tarde, nessa tarde, isso vocês vão ver nessa tarde a glória do Senhor e amanhã também, né? Ao amanhecer, caiu o orvalho da noite, caiu o maná, que era como uma geleiazinha, né? Estou dizendo isso porque tem muita gente assistindo aí e não sabe nem o que nós estamos falando. Então, é como um coentro, uma semente de coentrozinho, mas disse que tinha gosto, o gosto era saboroso, como pão de mel. Era assim. Exatamente. E nutriente pode ficar certo que era corretíssimo, porque veio de Deus, né? Então ele sustentou ali durante 40 anos aquele povo com esse maná, que caía do céu todas as noites, né? E tinha outras proteções de nuvem e tudo, cuidou do povo tudinho, mas murmuraram contra o Senhor. Então veja aí que Deus ele cuida de nós quando... Aqui o exemplo para nós hoje. Deus nos tira, né, do mundo que parece uma ilusão, né? Que é sentado perto das panelas, aí comia até encher a barriga. É nas festas, nos carnavais, nas orgias, nas prostituição, no álcool, nas drogas, é isso aí. E nas mentiras, em todas essas coisas que não... Então, parece tá bom, mas o bom mesmo é servir ao Senhor.
Porque Jesus, ele falou, falei agora há pouco da alegria completa, da paz, né? Eu vos dou minha paz não como o mundo a dá. Então é diferente quando você serve ao Senhor e você precisa lutar contra você mesmo para você não tornar isso vã, não tornar isso, trocar isso de novo, outra vez, né? Pelo mundo, né? Sim. Pelo contrário, nós precisamos trocar as coisas naturais, ilícitas, pelas espirituais, né? De Deus. Sim. Né? Então a gente tem que aprender a fazer essa troca, não o contrário. Depois de você já estar liberto, que é o caso de Israel aqui, dos hebreus, eles libertos queriam voltar ao Egito outra vez. Então você se arrepender de servir a Deus, se arrepender de ser livre, no sentido livre eternamente, salvação. Então é muito assim, a gente tem que estar sempre buscando, mesmo como você falou, né? Porque na verdade, por que a palavra de Deus é o pão da vida? Que alimenta esse lado espiritual que eu enxergo, eu compreendo, eu reconheço, eu considero, né? Eu vejo a recompensa, né? Então, se você não tem essa busca, você fica anêmico nesse sentido que você não enxerga, não compreende, não considera. Você perde o caminho. Que a experiência que esses israelitas tiveram foi desse maná diário, que era o pão, o alimento. Aí quando Jesus vem, ele se declara como pão da vida. Quer dizer que aquilo que o ser humano precisa, Jesus está ali para suprir na totalidade. Então, como pão, ele nos supre espiritualmente de toda a nossa fome. Então já não precisamos mais buscar nenhum nutriente nesse mundo que está contaminado, mas em Cristo que é puro, né? Então isso aí já era na realidade uma amostra do que viria. E nós temos o privilégio de ter hoje, né, não um suprimento físico, como o maná, que era físico, mas nós temos a presença real do Espírito na nossa vida, de forma espiritualmente, que é o Cristo Redentor e vivo em nós. Então isso é maravilhoso. E aí até comentaram isso com Jesus, né? Dizendo que nossos pais comeram o pão que desceu do céu. Ele disse, o pão que Moisés deu aos vossos pais não era do céu. Porque eles comeram e morreram. Comeram e morreram. Agora, eu sou o pão que desceu do céu, que dá a vida eterna. Né? Então, aquele que verdadeiramente comer minha carne, verdadeiramente beber meu sangue, esse terá a vida eterna, ele disse. Então, o pessoal ficava louco com essas histórias, mas é certo. Quer dizer, o maná descia do céu mesmo, mas era natural para sustentar fisicamente. E foi uma demonstração de que Deus ele sustenta sem precisar você fazer. No caso, não plantavam nada, mas era sustentado pelo próprio Deus. Então, vocês não ficam olhando para esse mundo, não, que o que vale é eu posso sustentar. Exatamente. É isso. E aí depois Jesus vem, que apontava já para Jesus mesmo descendo do céu, já para nos resgatar, né, da vida de pecado, ou seja, da condenação que todo homem tem. É isso aí, né? Não então, é um chamado a cruzarmos os braços e sermos irresponsáveis, mas diante de um propósito que Deus tem na nossa vida, quando Ele nos chama, Ele garante que vai nos sustentar. Então, é para que a gente não viva uma vida de inquietude, porque essa inquietude vai gerar incredulidade, né? Então, é um momento em que eu começo a ficar inquieto, ansioso, preocupado com amanhã, e Jesus mesmo nos adverte a não nos preocupar e a não ficarmos ansiosos quanto o dia do amanhã, porque o dia do amanhã não nos pertence. Nós temos o hoje para investir toda a nossa energia, toda a nossa confiança e toda a nossa fé em Deus. E o amanhã Deus já está lá e irá cuidar. Então, por exemplo, eu não me envergonho de dizer que já tenho meus 49 anos. Então, o que representa essa idade? Representa o cuidado de Deus na minha vida desde o primeiro momento, desde a concepção,
da minha vida, Deus tem me sustentado e Deus tem cuidado de mim. E eu não posso esquecer desses favores imensos e ficar atrelada ao futuro que ainda não chegou. Então, se Deus cuidou até hoje, Ele cuidará de amanhã em diante. Mas de amanhã em diante eu não me preocupo, eu me preocupo com o agora. E a preocupação seria mais em agradar a Deus, em obedecer, do que propriamente em ter ânsia por conquistas materiais, não é isso? Exatamente. Então, essa lição vem nos ensinar bastante. Ela é prática. Ele diz, com todas as vossas preocupações, vocês não conseguem acrescentar um côvado à sua estatura, nem tornar um cabelo branco ou preto. Não tem poder nenhum. Se não buscar em Deus, é que não tem mesmo. Aí é que diminui, né? Aí, no caso, ele não disse que dá pra gente não se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, porque os passarinhos não trabalham e Deus sustenta. E nós temos mais valor do que os passarinhos, né? Então, é isso aí que ele falou e é realidade. Muito lindo isso. Mas todos nós temos essa preocupação, essa coisa. Tem que estar buscando em Deus para não fazer essa troca. Não, deixo de servir a Deus e vou me preocupar só com a vida natural, né? Tá, então vamos à apresentação da lição. Os objetivos são 3. O primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo objetivo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Pois é, exatamente. Quando você não acredita, né? Aí murmura, né? Que é como que você diz, não, Deus não tem capacidade de fazer isso. Deus não faz porque não pode fazer. É como que seja assim. Ou o que Deus me deu é pequeno e Ele não tem condição de fazer esse maior. Sabe, e desconsidera assim, os presentes de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Você não valoriza isso como um presente eterno, né? Um poder de lutar contra o mal. Então aqui a palavra-chave, murmuração, né? Tinha que ser, né? Exatamente. A murmuração, ela é uma deformidade no nosso caráter. Ou a ânsia de estarmos no controle, de querermos tudo do nosso jeito. Então, quando nós tomamos isso, né, como nós mesmos, como senhores de todas as nossas decisões, ignorando o propósito maior de Deus, aí se instala exatamente esse espírito de murmurador, porque eu estou inconformada, insatisfeita e desacreditada do que o plano de Deus poderia, da perfeição do plano de Deus, se isso poderia ser maior ou melhor. Então eu ignoro tudo isso e prefiro da minha forma, do meu jeito, e a forma de Deus para mim não é o suficiente. É por isso que isso nos afasta de Deus, porque Deus se sente totalmente, não que Ele precise, né? Mas com relação à pessoa. Exatamente. Porque Deus, então, Ele se entristece com relação a você, único lá. Não no sentido dele ser triste. Ele perdeu. Não perdeu nada. Da mesma... Então quem perde é você, mas ele não tem prazer na morte do que morre. E fica olhando... a morte do ímpio. Eu imagino que Deus fica olhando para nós como nós olhamos para os nossos filhos, às vezes tão pequenos, 2, 3 anos, se emburra
faz bico, E se a gente não der na faz boquinha, guerra, morre de fome. porque são contrariados. As crianças fazem isso. Então, quando eu, como cristão, também faço isso, significa que eu não adquiri maturidade ainda espiritual, que eu preciso crescer, eu preciso conhecer melhor as Escrituras, porque isso significa que a criança ainda está lá, dentro de mim, e nós não podemos, Paulo nos aconselha a não ficarmos somente nesse patamar, mas precisamos crescer. E o ainda é pior ainda, é mais ruim, porque a criança não tem livre-arbítrio. Ela tem que estar com você, ela é dependente mesmo e você segura ela mesmo, porque você é responsável por ela mesmo. Já no caso, estamos falando de crente adulto. Sim. De pessoa que é crente, que conhece a palavra de Deus. E tem um livre-arbítrio. Deus fica só espiando. E vai, tu quer ir, vai. Porque tem a vontade permissiva. Ó, tu já sabe que eu que sou a vida, tu tá fugindo de mim porque quer. Agora o meninozinho tu pega pelo braço, o quê, rapaz? Fica aqui, não. Se tu for pra lá, eu vou perder tudo, né? Porque no caso, você é responsável por ele. Já Deus não é que ele não seja, mas ele dá o livre-arbítrio para você. Escolhe os dois caminhos, escolhe a vida ou a morte, é tu que sabe. Então, ele tem essa liberdade, né? É isso. E Deus não priva você como filho, como criatura, ele obriga você a ser filho, herdeiro. Ó, tu é minha criatura, que é como o próprio Satanás, ele não obrigou ele ficar com ele. Não, tu entrou a iniquidade no teu pecado, tu quer um reino para ti, pois cai fora daqui. Tá lá. Quer dizer, e ele não vai ter nunca a capacidade de criar esse reino, que ele não é criador. Aí, enrolado, se enrolou todo, né? Então, assim, vamos... Primeiro tópico, a murmuração na Bíblia, o primeiro subtópico. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. Números capítulo 14, versículo 36. Meditação, música solene, pensamento, conspiração, está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 62. Murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente, João capítulo 7, versículo 32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Êxodo capítulo 15, versículo 24, Êxodo capítulo 17, versículo 3, Números capítulo 14, versículo 27 e Números capítulo 16, versículo 41. Narra exatamente a história do povo hebreu. É isso aí. Aí não tem nem o que dizer aqui. É isso aí, essas palavras aí que significa a palavra murmuração, essa ingratidão, vem com tanta coisa aí, né? Com revolta, com ira, descontentamento, oposição, rebeldia. Muita coisa. E o pior de tudo é que todos nós temos um murmurador dentro de nós. Claro. Agora, o nível de liberdade que eu dou para esse murmurador é que faz toda a diferença. A gente tem que fechar a boca. Temos que todo dia nos monitorar nessas questões, para não contrariarmos a lei do Senhor. Segundo subtópico, o comportamento dos murmuradores. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas dos dias de Moisés, que está em Êxodo capítulo 16, versículo 11, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, Lucas capítulo 15, versículo 2, na igreja em Jerusalém, no início, está em Atos capítulo 6, versículo 1, esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto
indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, que está em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Enfraquece a crença, a confiança, a fé, a esperança. Porque aí você vê que quando os espias foram lá olhar, tudo, Josué e Caleb foi junto, que voltaram, eles voltaram desanimados, vencidos. De maneira que diz, nós não vamos conseguir, que lá só tem gigante. E a multidão... A terra é boa, mas nós não conseguimos não. Aí os dois disseram, mas... E Deus mandou nós para quê? Não dá de confiar no Deus que tirou nós do Egito e trouxe até aqui. Ele não vai levar nós até lá? Os dois, só os dois que dizem. E a multidão contaminada, né? Foi contaminada pelo discurso dos 10. Derreteu o coração dos hebreus. As palavras deles, dos 10. Relatório negativo. Ali Deus se entristeceu bem ali com aquele povo lá. E aí foi prometido pela boca de Moisés a terra prometida para os dois lá. Que depois Caleb disse já, depois de 40 anos, né? 45 anos ele recebeu a terra. Não, que era a minha terra que Moisés prometeu há 45 anos atrás para mim. É perseverança. E ele pediu a terra dos gigantes. Para ele vencer o gigante. Rapaz, é assim que é. Deus é tremendo, né? Ele te dá mesmo se você tiver coragem, né? Se você perseverar, né? Exatamente com confiança. Um dos problemas da incredulidade, da murmuração, é que se você não se cuidar, se você não rever isso, você vai ficar com o coração endurecido. Então, isso é perigoso demais. Está lá em Hebreus 3. Entristece, desvanece, regride. É tudo. Se você for acompanhar a vida de um murmurador que não mudou de atitude, que caminhou uma jornada de 10 anos, você vai ver que durante esse tempo ele só circulou, ele não cresceu, a mentalidade dele, na realidade, paralisou para aquilo que é mais belo, para as coisas de Deus. Então, você pode fazer um relatório, até mesmo da sua própria vida. Eu tenho murmurado mais ou louvado mais. Então, se você realmente, ao longo da sua história, mais murmurou, você pode ter certeza que o fracasso está ligadinho à sua vida, porque não é um impedimento mesmo para Deus operar. Não tem como, né? Aí nós vemos aqui o terceiro subtópico, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito, de Gálatas 5:16. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável, por meio de sua atitude, visto que a sua alma está doente. Pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. É isso aí. Não tem nada nele que preste, não existe ânimo. O murmurador não tem ânimo. Não tem fé, perseverança, não tem como vencer. Ele está desfalecido, né? O murmurador, porque ele, na verdade, ele perdeu as armas mesmo. A palavra aqui correta para isso aí, Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Viverá, ele tem ânimo, ele se alimenta da fé, da confiança, da crença.
Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não é nos outros, é nele, é naquela pessoa lá, que é o que eu falei agora há pouco. Então Deus pode fazer? Pode, mas com quem acredita. Não tem como você manter uma pessoa empregado se ele não faz nada. Não existe, não, tu é empregado aqui, eu estou te pagando para tu trabalhar, produzir. Não produz nada, não tem como. Né? Então, nós nos livramos do pecado, saímos da condenação quando buscamos na vida, na santidade de Deus. Aí existe um poder que nos atrai de lá, nos tira desse caminho de erro. Aí você não faz nada por isso, não tem nada disso. É isso aí. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo nos adverte: em tudo dai graça, Exatamente. porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o coração espontâneo, agradecido, independente das circunstâncias. Isso é um estilo de vida, né? De reconhecer que Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas. Esse é que é o senso do louvor, é entender que Deus está acima de nós, Ele tem um propósito firme e seguro, independente das minhas circunstâncias do momento, isso não vai interferir na autoridade de Deus sobre nossa vida. Exatamente. Mas é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Primeiro subtópico, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração, logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, de desrespeito à liderança bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, Hebreus, capítulo 13 e versículo 17. Pois é, Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, é vã se você fazer a obra de Deus gemendo, de alguma forma reclamando. Você vê que nenhum reclamão tem direito ao reino do céu, né? Nenhum maldizente. Então, é assim, precisamos ser animado, né? Você vê que Josué, quando foi o que foi aprovado junto com Caleb ali, Deus, quando ele entregou o cajado de Moisés para ele falou várias vezes para ele ser animado. Ter ânimo, tem bom ânimo. Fica dentro da palavra. Não te aparte da tua boca essa palavra. Medita nela de dia e de noite e tem bom ânimo. Né? É porque você desanima as pessoas com a murmuração, com a reclamação. Né? Então, Deus ele sempre está dizendo para a gente ter bom ânimo. Né? Segundo subtópico, murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Pois é, se você resolve fazer sem murmurar. Ou então de vez, sabe aquela coisa que Jesus até diz em Apocalipse, né? Ele diz que o que é sujo, suje-se ainda. O que é santo, santifique-se ainda. Né? Então veja que é isso aí, se você está com Deus, então bora fazer logo isso aqui animado, né? Não gemendo, mas com alegria, né? Pode ver que no Salmo 1 diz que nós devemos nos apresentar a Deus, cultuar a Deus com alegria, né? Nos apresentar a Ele cantando. Aí você não vai cantar murmurando, né? Não tem como cantar um murmurador. Então assim, né? É isso mesmo. Temos que aprender isso aí, né? Aí o 3, né? Terceiro subtópico, por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz, quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? Jó, capítulo 9, versículo 4. É uma pergunta. Quem se endureceu contra Deus e teve paz?
À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11. Exatamente. A gente pode fazer tudo, mas contra Deus, né? Aí o Jó diz também, se ele é contra alguém, quem o defenderá? Mas o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é ele que nos justifica, né? Então quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Então a gente não pode ser contra aquele que é sempre a favor de nós. É o único que pode nos defender, é o único amigo, né? Nosso é o próprio Deus. Porque nem nós mesmos somos amigos nossos. Que é exatamente o que nós já estudamos esses dias, que o nosso homem carnal, ele é contra a nossa salvação. Ele não é a favor da alma, a favor do espírito, né? É contra. Então a gente tem que esperar em quem? Só no Senhor. Não podemos desagradar, né? Terceiro tópico, murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeiro subtópico, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29 e capítulo 16, versículo 41 ao 49, percebemos que por causa da murmuração os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Números capítulo 14, versículo 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Aí a gente... Esse fortalecimento só na oração, na leitura da palavra, no cumprimento das obras, no sentido daquilo que foi te dado a fazer. O nosso pastor aqui, pastor Jacó, sempre, quando ele coloca alguém num cargo, ele deixa bem claro, não, você que sabe, se não quiser, vai dizer que não quer, entregue. Mas fica à vontade, quer dizer, aí você vai fazer, não fazer gemendo, você vai fazer porque quer fazer. E isso é bom, que seja assim, aquele livre-arbítrio, porque Deus ele faz isso, dá o livre-arbítrio para o homem. Você quer fazer, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, ou seja, me dá o controle da tua vida para me controlar. Se negando a si mesmo, teus desejos, né? Toma a cruz cada dia, quer dizer, vai se sujeitar a carregar aí a obra de Deus, o reino do céu, o meu nome que pesa na costa do caboclo, né? Da pessoa. Quer dizer, mas é um livre-arbítrio. Quem quer? Quem é que quer? Então você não é obrigado a fazer a obra de Deus. E o pastor sempre deixa isso claro, e é bom que seja assim. Para a gente, o único culpado de não dar conta é você mesmo. E depois você pode até culpar o pastor, não, me obrigou a fazer. Ou Deus, ou não, fez porque quis. Então tem que ter essa espontaneidade, como é que a gente diz? Voluntariedade. Voluntariamente. A obra de Deus é isso, né?
Aonde as pessoas no mundo, às vezes, eles não vê assim. Ele acha que a gente faz meio que obrigado às coisas. Mas não, é espontâneo. E tem que ser mesmo sem barganha, né? Vamos aí. O segundo subtópico, destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. É a mesma coisa de você começar a falar contra o teu emprego, contra a tua empresa. Aí você está falando mal do que é teu mesmo, daquilo que você vive, daquilo que é a sua sobrevivência. Então, se você começa a murmurar contra o Evangelho, de alguma forma, contra a obra de Deus, você já não faz parte dela. Você não vai ter a aprovação do dono da obra. Exatamente é a retribuição, que é como seja um funcionário, né? Como ele vai retribuir se tu não está trabalhando? Está contra, está desfazendo aquilo que os outros fazem, você está derribando, você está destruindo. Então é isso aí, não vai receber coisa nenhuma, desligou-se da vida. É como morto, como está dizendo aqui, já morreu espiritualmente, né? O terceiro subtópico, Sim. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25, Lucas capítulo 1, versículos 17 ao 22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Efésios capítulo 4, versículo 30, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Exatamente, é porque você se desligou da vida, se ligou ao mal, né? Se desligou do bem, você automaticamente está contra. Se você está murmurando, você está contra, né? Então aí você vai ser alimentado por quem? Pela carne, o mundo e o diabo. Esses três que é a nossa arma, é os nossos inimigos, né? E aí você não tem mais arma nenhuma para lutar contra isso aí que vem da parte do Senhor, é o revestimento de poder, ou vestimento, vamos dizer assim, de poder que não tem a aprovação daquele que pode nos livrar, nos armar contra isso aí. Quer dizer, perdeu todo esse contato com Deus, perdeu a visão, a compreensão das coisas. Saiu da luz para as trevas. Voltou, regrediu, né? Sempre a gente vai das trevas para a luz, né? Para a luz. Mas quem começa essa murmuração, ele ou nunca esteve lá na luz, né? Ou ele retornou para as trevas, né? A conclusão. Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ora, a vontade de Deus é
de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Exatamente. E o maior perigo é o inimigo que já foi teu amigo. Bom, que pelo menos disse que era. É porque eles sabiam em segredo teu, né? É muito complicado isso aí. Né? O cabo que diz que é crente, ele já sabe um segredo lá de dentro. Já passou por lá. Quando ele vem, pensa numa fera. Porque ele já tem uns pontos que ele pode atacar lá. Então é muito complicado isso aí. O crente murmurador. É exatamente aquele que trai, né? É o traidor. É o opositor mesmo. É o opositor. Aí ele já tem esses pontos fracos, né, da igreja lá, que ele vai atacar em cima daquilo lá. Então é uma grande arma do inimigo, um desse aí, né? Ele se permite, né? Se permite ser usado pelo inimigo. Está sendo um instrumento do diabo para destruição de sua própria vida e dos demais que ele acompanham. Porque a verdade é que se você identifica que tal pessoa é murmurador, não devemos nos aproximar, não devemos conversar, não devemos concordar, porque isso contamina. O máximo que nós podemos fazer é orar e evitar, fugir dessa aparência do mal. Verdade. É isso aí, nós já estamos aqui finalizando mais um programa. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. E você medite aí nessa lição, né? Nos comentários do nosso comentarista e também no nosso comentário e nos versículos que foi citado aí, que foi falado, para você conhecer, né, as armas que nós temos para nos defender e também as armas que é contra nós, né, que é exatamente os nossos inimigos, como vencer. E foi falado de murmuração, que é o perigo do desarmamento, né? Nós ser desarmado com isso aí, né? Na verdade, o inimigo tira as nossas armas, o poder que Deus nos dá, a autoridade que Deus nos dá, nós podemos jogar fora, né, porque não valorizamos, não zelamos por isso, não consideramos como tesouro, como necessário, né, para a nossa vida. É isso aí. Mas que Deus venha abençoar grandemente, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.